Aí está, bom dia pessoal, sabadão de feira, 22 de fevereiro de 2025, agora são 11 horas 39 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você é 35, ó, tá procurando ali a temperatura do Gaspar, hoje não tô a fim de inventar. Ultimamente eu tenho inventado sempre a temperatura, né? Chuta uma temperatura lá em cima, outra lá embaixo. O pessoal às vezes acredita, mas na real isso aqui é tudo montagem, tá? O Gaspar não tem marcador de temperatura. Entendedores entenderão. Eu nunca engoli essa história. Aquele he que eu recebi num áudio daquele filho da puta nunca desceu. Nunca desceu. E se você chegou pra quem não sabe o que eu tô falando, se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia pra onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino pra receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, não que eu me enquadre num vlogueiro, mas uma das características dos vlogueiros é mostrar, né, a sua caminhada, a sua jornada, o seu dia, enfim. Eu nunca procurei esse título, mas sempre foi essa a minha proposta. E muitos chegam aqui: Daniel, eu não quero saber se a temperatura tá alta, tá baixa, tá chovendo, eu quero saber como é que se aceita uma corrida, eu quero saber quantos quilômetros qual é o valor do quilômetro que tu faz, quantos litros de gasolina tu coloca por dia, qual é a média que faz. É isso que o pessoal quer saber, né? A caminhada não interessa. Não interessa. Isso não é nem uma crítica, tá? Porque eu cheguei nesses canais do YouTube exatamente com esse tipo de questionamento lá atrás, em 2017. Mas eu acho interessante contextualizar. Sempre achei interessante contextualizar o dia, né? Tá quente, tá frio, tá calor, tá chovendo, tem jogo de futebol no meio da tarde, não tem show do Araújo Viana, não. Porque tudo isso influencia a forma com que eu vou trabalhar. Ou tô errado? Não tô errado. Uma vez, um colega se deu o trabalho de mandar uma mensagem, depois um áudio, depois um ADM no Instagram, que eu fui bloqueando por partes, sabe? Cada vez que vinha aquela coisa, era um bloqueio. Bloco primeiro no WhatsApp, depois bloco no Instagram, por fim bloco no YouTube. Porque ele resolveu que eu estava inventando a temperatura, porque o sandeiro dele não tinha temperatura. E ainda deu um re. Aquela ali. Enfim, eu demorei um tempo para comentar isso no canal, porque eu comecei a digerir, pensei, mas é verdade, né? Tudo que eu falo aqui eu não mostro. Eu não mostro print, eu não mostro valor de corrida, eu não mostro temperatura, né? Acreditem quem quiser. Ninguém é obrigado a assistir e acreditar. Mas enfim, tu vê, né? 13 minutos e não tocou nem pra mandar merda. Tô com o X e Comfort ligado. Nota filtrada 4.8. Um sol para cada um em Porto Alegre. Tá 35 graus porque eu tô embaixo do zinco, tá? A minha garagem aqui, ela é de zinco, então o carro tá sempre bem quente quando eu saio de manhã. Mas deve estar fazendo uns 30 graus a temperatura. Essa sensação térmica, sim, pode ser que realmente esteja em torno de 35 graus. E nós estamos em mais uma onda de calor. Espero que a última desse verão. Segunda e terça-feira promete chegar perto dos 40 graus de novo aí, como foi há 2-3 semanas atrás. Foi bom o movimento, demandou bastante corridas curtas, principalmente corridas no Comfort com ar-condicionado, com temperatura fria nas preferências de viagem. Isso fomenta o movimento, aquela coisa toda. Só que cansa também, né? O trabalho ele se torna mais pesado, mais cansativo, aquela coisa toda. Mesmo que esteja aqui eu com ar-condicionado, aqui eu tenho uma fonte de calor, ó, no meu para-brisa e tal, que até umas 3 horas da tarde vem direto. Então, mesmo com ar-condicionado, o corpo cansa. Tô me movimentando até sair do beco aqui. Esse estagiário entende que eu tô a fim de sair. De repente ele tá pensando: não, Daniel só tá falando com os guris, não vamos mandar mensagem pra não atrapalhar, né? Não vamos mandar corrida pra não atrapalhar. Mas enfim, minha expectativa pro dia de hoje, sempre eu saio do sábado pensando que vai ser o melhor dia da semana. E não precisa de muito hoje para que seja o melhor dia desta semana.
Todos os dias foram terríveis, todos abaixo da meta, não fechei meta nenhum dia. E quinta e sexta, ontem e anteontem, não cheguei nos 400 reais. E essa é a realidade, tá vendo os comentários hoje de manhã? Tem tudo que é teoria que a gente pode imaginar, né? É muito passageiro novato que não sabe escolher corrida. Eu já acho que tem mais motorista do que corrida. Eu acho que tem muito motorista, na verdade. Essa questão de tu tá aqui, tocar longe pra buscar, e quando tu sai daqui, toca aqui de volta, né? Teve exemplo que o rapaz colocou ali que ele tava parado na Vasco da Gama, fazendo um plantão, daí quando resolveu se movimentar, depois que passou a João Teles, tocou na João Teles, teve fretou no retorno pra pegar a corrida, que tava ali, pifada pra ele. Mas parece que o estagiário faz isso pra nos testar, gastar nossa gasolina, fazer com que a gente fique mais tempo na rua, pra fazer a mesma coisa, e assim sempre ter um carro à disposição dos seus passageiros, né? Vai ser difícil hoje, hein? Não tocou nada, nem pra mandar merda. Nada, nem tururu apareceu aqui no canto. A única coisa que falta é eu tirar o filtro da nota, ligar flash, entrega e pet. E o dinheiro. Não, isso eu não faço. Dinheiro, eu entendo quem diga que aumenta a demanda em algumas regiões, mas eu prefiro que não ter essa demanda. Na verdade, eu prefiro não ter essa demanda. Por várias questões. Tá, acabou o texto. Isso é tudo que eu tinha pra falar no dia de hoje. E não tocou nem pra mandar merda. Ficou estranho, tudo preto, né? Tô com a camiseta preta no escuro, na sombra. É que o sol tá pegando bem em cima do celular. Enfim, não sei o que eu vou fazer. Acho que vou ligar 99. Vou ali dizer pro Rodrigo que eu não levo o rancho e me movimentar, e muito provavelmente pegar uma taxa, né? Agora, se ele tiver com 2 ou 3 sacolinhas no Super Hoffman, eu levo ele lá pro Rincão. É esse o desespero. Ontem o colega falou: o Daniel tá fazendo entrega em 99, assim, no mesmo dia eu fiz entrega e fiz 99. Só falta o in-driver. Falta só. Foi só o que faltou mesmo. Aquela entrega foi boa, tá? Eu fiz ela aquele dia, eu tava ali pensando, vendo esse comentário agora de manhã. A entrega foi boa, a corrida foi boa. O que me incomodou foi... eu não tive problema com o passageiro, nem na coleta e muito menos no recebimento. Foi perfeito. Cheguei ali, a moça estava na calçada com o ar-condicionado, colocou no porta-malas. E cheguei lá, o rapaz estava na calçada me esperando. Nem me envolvi, abriu o porta-malas e levou o ar-condicionado. O que me incomodou aquele dia foi aquela questão que apareceu um cronômetro de 7 minutos, né? Que o estagiário estaria dando de tempo pra... sei lá, não entendi. Já desliguei o flash, não vou ligar mais. Tão cedo não ligo mais. Talvez um dia cair no meio de uma Canoas da vida, no Hamburgo e Voti, e quiser desesperadamente voltar pra casa, eu ligo. Agora, estação normal de temperatura e pressão, nem pensar, não cai envolvimento. E outra, tem um colega que me deu um puxão de orelha ali, com toda razão. Eu nem perguntei do que se tratava, a mulher chegou e colocou ar-condicionado. Eu vi que era um ar-condicionado, esses portáteis, eu vi, mas eu não perguntei, de fato eu não perguntei do que se tratava. E eu mandei colocar no porta-malas, levei, entreguei, e não sei nem o que tinha dentro, se fosse tudo drogas, né? Se fosse qualquer coisa ilícita, qualquer item suspeito, eu não questionei, só levei, né? E eu vi na cara dela, mas, né, que ela não tinha cara de bandida, por exemplo. Mas isso não quer dizer porra nenhuma, tem que perguntar, tá tudo. E o colega tem toda a razão. Teve que questionar do que se trata, do que se alimenta, pra onde vai, né? Porque vai desce, tu para numa blitz aí no meio do caminho, já eras. Vai parar no programa aquele Operação Fronteira. Sem direito à defesa, né, principalmente. Mas enfim, flash não, nunca mais. Só no desespero de fato. Vamos ver então se o Rodrigo tocou aqui no Super Hoffman, 14 reais pra ir pro Belém Velho, na estrada do Rincão, naquela vila ali. Uma merda de viagem, mas já tô há quase 10 minutos, agora são 11h50, era 11 quanto? 36 eu acho, quando eu comecei, 11h39, sei lá que horas era aquilo. Já faz uns 10 minutos que eu tava falando com vocês ali, rolando. E vamos ver o que vai acontecer, mas muito provavelmente o Super Hoffman, 11 horas da manhã, o cara tá cheio de compras, certo que sim. Mas aí vão ali e explicamos pra ele que eu não posso levar compras, o Gaspar não consegue, né, Moisés? E ele que vai ter que chamar um Comfort, né, pra pagar a taxa de
de frete. E tem criança também. Tem um cara com um carrinho e uma criança em cima do carrinho. Eu tô louco, não, acho que eu tô viajando, não parece. Eu tô viajando. Enfim, vamos lá então. Pra cima deles e ferro nelas. Vai, Gaspar! Deu, não rolou 2,10. Pensa no carrinho. Não tinha criança, era outra pessoa que tava com criança. Pensa no carrinho. Enfim, 12 pila pra onde? A mesma corrida. Agora baixou. Tirou os 2 pila dos 14 que era antes, virou 12. Agora porque já pagou 2,10 pra mim. Estagiário filho da puta aí, sabe? Vem aqui pra frente do Barra Garden, um condomínio que tem aqui, que outro dia inclusive gerou um take que foi lá pro Instagram e eu quase que fui linchado. Que eu coloquei a boca no passageiro que eu levei pro fórum, lembra? Que deixou esperando. Só que aquele dia eu rodei 6 minutos pra buscar. E agora eu já pensei, não adianta que toque aqui, porque se tocar aqui eu vou passar raiva. E eu vi, daí me deu um estalo. Pá, é isso que tá acontecendo. O estagiário não tá me mandando corrida 2, 3 minutos pra buscar, pra dar tempo pro passageiro descer, pra dar tempo do passageiro terminar de tomar café, escovar os dentes antes do motorista chegar. Porque ele sabe que se mandar um carro que está em cima dele, do passageiro, o passageiro não vai estar pronto. Daí vai dar estresse pro motorista, vai ter que pagar taxa pro motorista, vai se incomodar com o passageiro. Então, se eu tiver aqui, tiver uma corrida pipocando desse prédio, não vai ser para mim que ele vai mandar. Vai ser mandar pro motorista que está lá no Eduardo do Prado, lá embaixo, na frente do Jardim Verde. Porque daí ele vai demorar 8 minutos para vir de lá até aqui, que é tempo suficiente do Bruno, meu passageiro filho da puta daquele dia, acho que era Bruno, não lembro. Descer as escadas, chamar o elevador, conversar com os vizinhos e com o porteiro, chegar na portaria antes do motorista chegar, porque o motorista vai ter que rodar 8 minutos. Pode ser tudo uma loucura da minha cabeça, até acho que é. Mas faz sentido, né? Vamos combinar? Alguma lógica tem nesse pensamento. Por que o estagiário vai mandar viagem rápida pro motorista e fazer com que o passageiro tenha que descer correndo as escadas, o elevador, correndo o risco do motorista chegar antes? Não, o estagiário vai escolher um motorista que esteja bem longe para dar tempo suficiente. É isso aí, descobriu o segredo do estagiário. Ele manda a corrida longe pro cara para dar tempo suficiente para o passageiro chegar na portaria. E não tem mais a desculpa de eu estou descendo do elevador. Mas mesmo assim, eles conseguem, né, Moisés? Ó, 15 pila pra onde? Pra Restinga? Não vão pra... Mas bem que era uma boa pra Restinga, né? Não, mas 10 km pra 15 pila, vamos se fuder. Eu fazendo um plantão no Barra, pensei naquela frasezinha, aquela casa de Ferreira espeto de pau, né? Quantas vezes eu falei aqui neste canal, ninguém sai do shopping ao meio-dia, ô bobalhão. Ninguém sai do shopping ao meio-dia, com raríssimas exceções. Lembra uma vez quando eu saí pra trabalhar num domingo com raiva desses? Daí eu peguei uma terceira, quarta corrida, levei pro Guatemix. Eu cheguei lá, era tipo meio 15 para 1. E ainda falei no início do vídeo, do take naquele caso. Ah, tô indo pro Guatemi, não sei o que eu vou fazer lá, não sei o que, pá. E cheguei lá e peguei uma baita de uma corrida, não lembro onde era. Sei que era gorda, corrida gorda, bem paga. Sei lá, não lembro as circunstâncias. Queimei a língua. Um velho que tinha ido almoçar, sozinho. Ó, tá dando uns tururu aqui. Pra descer buscar lá dentro da vila pra trazer aqui pro Barra. Se bobear, a gente fica nesse círculo vicioso aqui nessa região, nesse horário. Busca lá na Icaraí, ele traz pro Barra. Aí chega aqui, busca lá na Ursa Maior, traz pro Barra. Daí quando chega aqui, busca lá na Bororó e traz pro Barra. Fica só nessa aí. E, enfim, são 12h27, foram 2 corridas até agora. Depois que falei no último take, tocou ali naquele centro comercial, na João Solomônio, número 600, ali pro Parque Santa Anita. Uma velha gente finíssima, coisa mais querida ela. E aí tocou na sequência no próprio Parque Santa Anita, um casal mal-humorado. Ele não se deu o trabalho de passar uma escova nos cabelos, pior que os meus cabelos, assim, ó, todo descabelado, cara amassada. Acho que ele saiu da cama direto, vestiu uma camiseta, não passou nem uma água no rosto, chamou o Uber e veio com a sua companheira, não sei exatamente o que é a dele, 5h88 para pegar no Barra, para levar para Botuí. Se eu continuasse lá dentro, eu ainda poderia analisar a possibilidade, mas bem capaz que eu vou voltar no shopping
perder 6 minutos só para entrar e sair numa viagem de 5,88. Vamos vazio mesmo em direção ao Edredão, em direção ao bairro Menino Deus, pelo menos até o Beira-Rio. Depois a gente para por ali, espera a gente, que eu digo, é eu e o Gaspar, tá? Tu fica aí comendo tua pipoca, tomando teu refri, que tu ganha mais. Eu e o Gaspar pararemos por ali, perto do Beira-Rio, senão hoje tem jogo. Ah não, mas o jogo do Inter é em Caxias, né? Hoje tem Caxias e Inter em Caxias às 4h30 da tarde, se não me engano, pela semifinal, pela primeira rodada, pelos jogos de ida, né, da semifinal do Campeonato Gaúcho. E à noite às 9h30 em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, Grêmio Juventude. Belo sábado de futebol gaúcho aí, ó. Vai ser interessante, pelo menos para acompanhar na Gaúcha. Então fica alerta de tranqueira aí a partir do final da tarde, 6, 7 da tarde. A gurizada já gosta de ir pra lá fazer o churrasco na volta da arena, né? Não vai dar mais para fazer o Maitá, Vila Farrapos e arredores, né? Por motivos óbvios. 12h29. O que será que a véia aprontou na caminhoneta dela? 1,6 aqui na Emílio Luz Esteves, Santa Maria Gorete, bairro Zona Norte de Porto Alegre. Trouxe a dona Margot desde o hospital Mãe de Deus, 659, pra onde? Salamento Barata não. Desde lá do hospital Mãe de Deus, pra pegar provavelmente a sua SUV, que está aqui numa estética automotiva. O que será que ela aprontou, né? Qual será que foi a barbeiragem dela? 5,88 vai tudo te fudeu, merda. E agora o que eu faço? Direção IAP. Atravessar esses Brasil e parar na primeira sombra. Se bem que talvez eu consiga uma sombra antes desses Brasil, né? Pelo jeito aqui. Ali na frente, será que tem? Não tem sombra por aqui. E é isso. Devagar e sempre. Muito mais devagar. 20 pilas pra onde? Residencial Eldorado e Eldorado do Sul. 14,8 km, 20 pilas. Não. Hoje os guris da Dell não trabalham, né? Se trabalhasse até fazia essa corrida. Que é rapidinho, só porque é rapidinho. Mas 20 para 15, vamos combinar, né? É um abuso. E o cara começa a se convencer dessas merda. É só não dar corrida. Depois do terceiro, quarto desaforo, tu começa a tentar se convencer. Para lá em cima do Dom Bosco, que eu já vi que lá tem sombra. E vamos esperar aqui, ó. Depois desse quebra-molas tem uma sombrinha aqui, ó. Não dá pra parar no sol hoje, pessoal. Tá tudo pegando fogo. A cidade tá pegando fogo. 1h08 da tarde. Toca às 12h30 pra sair do shopping. Não toca, não adianta. Nem 12h30. Eu já falei isso. Só pra não passar batido. Passei raiva na entrada da portaria principal aqui, com uma Creta andando. Eu tô assim, ó, num nível de estresse nesse exato momento. Eu só penso numa coisa: a minha poltrona lá do Cafofo do Sol, 968, Travessa Fonte da Saúde. É ali no Higienópolis, né? Não, é no Rio Branco. Para levar pra... Aceitei. Pegar aqui na rua da Yolanda, a Jorge Fayette. Cara, que raiva daquela Creta, sabe? E o cara me fazia assim, ó. Colocou o braço pra fora ali, bem no meio do público do Guatemi ali, aquela coisa toda, me fazendo assim, e eu... Não sei quem tava com menos razão na história. Se era ele me xingando com os dedos e trancando todo mundo, ou se era eu buzinando. Sabe? Pobre do Gaspar. Sofre. Mas como eu tava tentando falar pra vocês, eu só tô pensando na minha poltrona lá no Cafofo do Sol. E o jogo do Grêmio, eu acho que eu vou ver o jogo do Grêmio em casa. Hoje começa às 9h30 da noite. Quando o jogo estiver começando, o cara tá bêbado já. O problema é que eu não tenho dinheiro pra comprar cerveja.
Fechei agora às 2h33, faz 3 horas que eu tô na pista. Exatamente agora, R$100,03. E eu preciso abastecer como se não houvesse amanhã, ou seja, vai me sobrar 3 centavos. Mais 9h62, que eu vou pegar da Dona Eunice agora, que eu vou pegar na Jorge Fayette. A Travessa Fonte da Saúde eu confundo com a... Tem duas travessas que eu confundo, agora já vou entender qual. A Fonte da Saúde é aquela ali da Vicente, que é bairro Rio Branco. Mas tem uma outra lá no Genópolis, que é uma travessa da Germano Petersen, que agora tu tá tentando lembrar, acho que é a Travessa Saúde só, né? Acho que é só a Travessa Saúde. E a Fonte da Saúde é aqui na Vicente, entre Vicente e Santa Cecília. Eu acho que é isso. Eu vou na Fonte da Saúde. 962 é a corrida do Dona Eunice. Tá assim, ó. Extremamente irritante o dia de hoje. Ou é passageiro mala, ou é tarifa abusada, ou é patati, ou é patatá. E às vezes tudo isso junto na mesma viagem. E no meio disso aparece uma creta para atravancar o meu caminho. É D28, tá, pessoal? D28, a final da placa do Gaspar. D de Daniel, de Diário de um Uber, 28 de 28. Lembrei agora de uma historinha. Ontem eu tava subindo o vídeo, configurando as tags lá, aquela coisa toda do YouTube. E daí eu recebi uma DM de um... Desculpa, eu não lembro o teu nome. Eu não registro, porque eu leio sem óculos e as letrinhas é muito pequenininha. Quando é um assunto que me toca no coração, daí eu vou lá buscar o óculos. Em geral eu não busco. Não quer dizer que em geral não me toque no coração. Mas vale pela resenha. O colega mandou uma foto. Naquele momento ali eu, só que não, né? Dentro de um Logan de 18 num Zafari de qualquer, não identifiquei qual era, acho que era da Lima. E ele disse que fez gritaria, buzinaço, e eu, né? Só que não, caguei pra ele. Ai, cada um que parece dois, cara. Vocês são todos retardados, sabe? Na real, vocês são todos retardados. Que delícia, é pra isso que eu vivo. Eu abasteci aqui 589 no posto da Vicente com a Santana. Depois almoçar. Não sei se vou almoçar aqui, porque aqui tem sol pra caralho e não tem vaga pra estacionar. Até tem vaga, mas tem sol pra caralho. Mas enfim, e tem que apresentar mais um membro do canal. 2h54 da tarde. Alerta para cenas repugnantes. Antes de anunciar o Tony, agora são 13h02, parei aqui, saí do posto, abasteci tudo certo ali. Tô aqui na Domingos Crescêncio, quase esquina com a Santana nas minhas costas aqui. Aqui do lado agora tem uma São João, São João aqui. E os mais antigos que conhecem a região, não sei se vão lembrar que tinha o da Domingos, um restaurante. Irmão, se não me engano, o dono da Domingos é irmão do dono do Tudo Pelo Social. É na mesma vibe, a laminuta é bem grandona, bem servida e tal aqui. Bem nessa esquina aqui. Bem nessa esquina. E os mais antigos ainda no canal, daí aqueles especificamente no canal, vão lembrar que no dia 26 de junho de 2018, eu acho, ou 19, não tenho certeza do ano, quando o Rafael, meu filho, completou, se era 2018, ele completou 12 anos de idade, no dia do aniversário dele. Eu, o Rafa e o Felipe, meu outro filho mais velho, viemos almoçar no Domingos. A gente deixou o carro estacionado aqui na Gomes Jardim, na rua de trás. A fila era aqui, ó, na direita, na minha direita no caso. E quando a gente voltou, era um Sandero da Localiza. Não lembro por que eu tava com o Sandero da Localiza naquele momento. Acho que o foco estava em manutenção, alguma coisa assim. Daí eu peguei um carro da Localiza para trabalhar enquanto... Acho isso mesmo. E... roubaram as mochilas dos guris. Abriram o carro enquanto a gente almoçava. E roubaram as mochilas dos dois e o step do Sandero. Lembra disso? Foi um dos piores dias da minha vida.
foi mais ou menos a materialização naquele momento do fracasso que eu tava vivendo. Eu entrei numa vida, mudei ali. Minha vida era completamente diferente antes. Eu tinha um certo desconforto, um nível de conforto que hoje passa longe da minha realidade. Enfim, tava passando por perrengue, o carro, o foco, se eu não me engano, tava na Super Alto para fazer a troca da caixa. Acho que era isso, por isso que eu tava com o carro da Localiza naquele momento. Tudo tá dando errado. Tudo tá dando errado. Eu tô bem no estacionamento da farmácia, tá entrando e saindo do carro. Eu achei que não ia atrapalhar, mas tô atrapalhando. Tudo tava dando errado, enfim, não. E daí aquele dia, no dia que era pra gente, eu e os guris comemorarmos, né, compartilharmos, enfim, o aniversário do Rafa, um vagabundo qualquer vai lá e estraga o nosso dia. É isso. Lembrei disso agora porque parei aqui. Não era pauta. Aliás, nada nunca é pauta, tá? As coisas vêm assim como que vai a merda. Tony Rosa, mais novo inscrito desse canal, membro. Mais novo membro desse canal. E não para de entrar membros nesse canal, coisa linda, hein? Virou assinante ontem, motorista aplicativo. Categoria, né? Pra quem não sabe, eu criei 3 categorias de assinatura. Motorista aplicativo 699, influencer 19,90. Influencer é bom. E meu bruxo 49,90. Eu que inventei as categorias, tá? Tem um influencer, o Vinícius Saraiva. Meu bruxo não tem ninguém. Fica a dica. Pode ser o meu bruxo na próxima. Eles são 30, eu acho, da categoria motorista app. Já temos um volume aí, né? Já dá pra lançar vídeo exclusivo só pros membros. O que vocês acham? No dia que eu chegar ali uns 500 membros, será que um dia eu vou chegar? Vai ser tudo privado, tudo, né? Quer me ver, vou ter que pagar. Agora acabou de acontecer um exemplo de uma viagem que eu não posso bloquear o passageiro. Dona Zaida. Onde é Dona Zaida? Vamos fazer, né? Não lembro onde fica a Dona Zaida, mas dizia bairro Santa Teresa, 3.7 km, 9,45. 10 minutos. Ok, a relação tá ok. Santa Teresa aqui do lado, né? Ali. Eu tô agora na Luiz Afonso. Larguei o rapazinho ali na José do Patrocínio. E vou pegar a Camila na Múcio. Tudo certo. Nada resolvido. Só não lembro onde é a Dona Zaida. Mas eu sei que ali na Menino Deus Santa Teresa tem a Dona Sofia, tem a Dona Gabriela, tem a Dona Augusta. A Dona Zaida deve estar ali, tricotando e fazendo fofoca com essas aí, né? Né? Temos que criar um canal, um podcast só pra tirar onda do nome das cidades, do nome das ruas. Das cidades também, por que não, né? Nome Toque, por exemplo. Enfim, mas eu queria comentar, não tem nada a ver com isso. Agora são 13h30 da tarde. Uma viagem que o passageiro merece baixar a nota, mas não merece ser bloqueado. Peguei no 1515 da Bento, TNN, que é sempre uma aposta buscar passageiro lá, porque tem que acertar a portaria. E muitas vezes eles estão dentro de casa. Tem, sei lá, umas 10 torres daquele condomínio. É gigantesco. Eles demoram 17 minutos para chegar na portaria, se pedindo de dentro de casa. Sempre é uma aposta. Só fui buscar porque a nota dele era 4,98. Cheguei lá, o Matheus estava paradinho na calçada, braço esticado, na portaria primeira ali, bem direitinho, tudo certo. Tudo certo. 4,98, perfeito, passageiro. Entrou mudo, saiu calado, mas na metade da viagem colocou um fone desse tamanho. Eu tô escutando uma musiquinha gostosa, ambiente, um áudiozinho. Ah, que delícia. É pra isso que eu vivo.
Pra falar bobagem nas redes sociais, é pra isso que eu vivo. Nada mais. Nota 1 não, né? Até semana passada era nota 1 pra ele, sem dúvida nenhuma. Mas agora não, agora é nota 2 pra ele. Não interessa ter como passageiro um passageiro desse que entra mudo e sai calado, me espera na calçada, né? Claro que me interessa, só quero assim. Agora vamos combinar, num ambiente de 2 metros quadrados, numa viagem de 10 minutos, eu escutando uma musiquinha gostosa, mesmo se estivesse escutando futebol, mesmo se estivesse escutando uma música que não é gostosa, não interessa. Não interessa o que eu estivesse escutando. O cara me largar um fone de ouvido desse tamanho, não. Nota 2 pra ele, só pra não passar batida. Dona Zaira aqui na vila, tinha esquecido dela. Eu já vim aqui. Na Vila Ecológica, na beiradinha da Vila Ecológica. Essa vila que tem atrás da... Entre a Record, entre as TVs, entre a Correia Lima. A vila fica entre a Correia Lima e a Jacuí lá. Enfim, eu já entrei lá na Rua Florida uma vez. É terrível. Mas aqui é só no lado, só na beirada. A vila tá pra direita aqui, lá pra cima do morro. Aqui tem o beco... como é que é o nome desse beco aqui? É um nome engraçado. Beco não sei do que. Beco Facadas? Não, Facadas é lá na Serraria. Apertado, acho que é esse o nome. Beco Apertado. Ah, sei lá. Procura no Google aí. Enfim, agora pegar na Dona Otília, né? Outra velha fofoqueira. Aqui na vila também, só que do lado de lá da Cruzeiro do Sul, na subida da vila lá, pra levar ela pra PUCs. Segunda ou terceira. Agora essa vai ser a 14ª ou 15ª viagem do dia de hoje, não tenho certeza. Mas eu não fiz mais que 15 com certeza. E apenas a segunda ou terceira viagem Comfort. Eu tô lembrando de uma que eu já esqueci. Eu tava pensando quando eu vinha finalizando a corrida. Eu tô com espera essa aí. Que eu tinha feito, que eu fiz uma Comfort. Ah, sim, que eu peguei lá um casal mal educado lá na América Vespucci, levei pra Lima. Acho que eu nem comentei dessa viagem. Foi uma Comfort, acho que essa é a segunda. Não lembro de outra hoje. Detalhe, tô com o X desligado desde que eu saí de casa. Todas as outras corridas que eu fiz no X foram no Tururu, né? E a minha taxa não sobe, tá 24%. Eu não tô entendendo nada como é que tá sendo feita essa conta. Não tô preocupado com ela, de fato não tô. Mas é curioso, né? Só veio chamada no Tururu, que na teoria não conta na rejeição, e a taxa não sobe. Enfim, nunca saberemos, eu acho, né? Na real, acho que nunca saberemos. Vamos pegar a Vitória então aqui na Dona Otília, só para lembrar da Dona Otília, da Dona Zaida, já tinha falado da Dona Augusta, da Dona Sofia, da Dona Gabriela, tudo nessa região aqui. E ainda tem a Dona Malvina e a Dona Cristina. Quanta véia para nos encher o saco, né? Tudo um bando de véia fofoqueira. Só para lembrar, elas foram esposas, na sua grande maioria, ou mãe de ruas próximas desses aí, né? Então me digam aí, quem foi a esposa do Hipólito da Costa? Ah, que ruim que isso me dá, sabe? Me dá uma sensação de impotência inacreditável. Não consigo ler. Rua 6. Não, Rua 6 do caralho. Buscar 3 km pra levar pra Rua 6. 7 pilas. Ah, se fuder. Dá uma sensação de impotência. Anterior a essa viagem que eu trouxe aqui pro Hospital Mãe de Deus, eu deixei 2 senhoras lá na saída da Grécia do Bourbon Valley. Eu cheguei ali, larguei, tocou a Paula ali mesmo pra levar pro Guatemi. Eu pensei, pai, Guatemi essa hora não. Mas eu aceitei a corrida, porque eu tava ali já. Mas ela não, ela tava lá dentro. Lá dentro do... sei lá onde. Não sou eu, amigo, eu tô sem corrida. Tá olhando minha placa. 8 minutos, buscar 3.1 km, vai se fuder. O cara com o celular na mão aberto, esperando o carro, eu aqui. Por que o estagiário não colocou a gente, não deu match na gente, né? Não tocou nenhuma coisa. 3.3 pra buscar, agora chegamos naquele ponto, ó. Só vai buscar, tô com o X ligado, liguei X, é isso que dá, né? E aí a Paula tava lá dentro. Cancelei, não. Só que eu esperei os 2 minutos,
Ela chegou uns 15 segundos antes, faltando. Disse, não, mas eu não vou levar. 30 pila pra onde? É dar um preto lá na lomba. Vou buscar 3.2 km, tia. Perdemos respeito. Se tivesse por aqui, eu até levava na Lomba Pinheiro. Eu não vou buscar 3 km na Vila Ecológica pra depois levar pra Lomba. Acho que eu vou ver o jogo do Inter em casa, se bobear. Tá no primeiro tempo ainda. Dá tempo de pegar o segundo tempo. Só passar no Zafra e comprar um fardinho de latão, um pacote de pipoca, estourar ali as pipocas e depois latão, um por um. 26 pila, rua Tietê, Viamão, São Lucas. Não. E daí tá, a Paula, eu cancelei a Paula e daí eu não ganhei taxa. Mas o cara não consegue, tia, eu não consigo, não, mas essa. Eu não ganhei taxa de cancelamento. 8 pilas pra onde? Prédio Belas. Buscar onde? Na Auriculara. Não. E daí zero a taxa de cancelamento. Daí eu me dei conta, eu pensei quando eu tava com essa senhora que eu trouxe aqui. Daí tocou na Grécia, daí nos prédios ali do Santa Bárbara, sabe? Na outra quadra, no 1050. Essa senhora que eu trouxe aqui, pelo amor de Deus. E aí, quando eu recebi a chamada faltando 100 metros, pensei, mais uma que eu vou cancelar na sequência, né? Arapeí, não. Mais uma que eu vou buscar cancelar na sequência. Pra minha sorte, a mulher tava na frente, na calçada já. Atrasada, mal-humorada. Levou nota 2, só pra não passar batido. Aqui pro hospital. Daí quando eu tô vindo com ela, ali na 24 de outubro, a Zenha 680 pegar na Dona Augusta. Vamos dar. Na próxima vez eu vou desligar o X antes de começar a falar com vocês. Senão é enlouquecedor. É enlouquecedor, literalmente. Não consigo raciocinar e nem passar o que eu queria dizer. A minha impotência que eu tô sentindo agora. E daí tá. De novo. Larguei 12 horas no Varig. Recebi a chamada ali mesmo. A mulher não veio, cancelei. E daí tocou na frente ali no outro prédio. E daí vim trazer. Quando eu vinha vindo com ela, com essa senhora aqui, que levou nota 2 só para passar batida, ali na 24 de outubro, vamos ver se eu recebi o cancelamento. Eu sempre confiro. E seguindo dica de um colega aí que me mandou outro dia no Instagram, quando tá dando zero ali, quando não aparece a taxa, eu tenho feito o seguinte, eu tenho entrado lá na própria mensagem que diz que eu não tenho direito à taxa de cancelamento, e tem o botão falar com a gente, e ali tu manda a mensagem ali, falar com a gente, e tu reclama, não recebi a taxa de cancelamento. Eu tenho feito isso algumas vezes já nas últimas semanas e sempre vem 1,74, 1,80, 1,79, mas vem uma piada, mas vem, né? E dessa vez eu recebi a mensagem seguinte, que a viagem não era elegível ao cancelamento, era Uber Planet. Isso eu não tinha contado para vocês até então. A viagem não era elegível ao cancelamento, a taxa de cancelamento. Só que o argumento do estagiário não foi isso. Não foi para dizer que a taxa não é elegível porque é Uber Planet. Não, ele nunca vai falar isso. O que ele disse é que eu tenho pedido muitas vezes isso, recorrente. Entende? Ele não vai dizer assim, não, nas Planet a gente não paga a taxa, porque o passageiro já está doando pro planeta, ele não merece pagar a taxa. Ele não vai dizer isso, é óbvio que ele não vai dizer. Mas na real essa é a verdade. Essa que é a verdade. Por isso que não me deram a taxa. Porque era o Uber Planet e porque os passageiros não merecem pagar taxa de cancelamento. A gente pode esperar eles o tempo que for necessário, porque eles estão salvando o planeta. Eles estão salvando o planeta. Olha que coisa mais linda. E além disso, além de dizer que eu solicitei várias vezes, né, com recorrência, esse recálculo, esse VAR, ele sugeriu, o estagiário sugeriu, a mensagem está ali, eu poderia printar e colocar no Insta, mas quem tem cu tem medo. Quem tem cu tem medo. Eu não vou dizer que não tenho medo de printar essas coisas e colocar no Instagram, porque eu já tive a conta bloqueada uma vez e até hoje eu não descobri o motivo. E o argumento era que tinha uma imagem que eu usei sem direitos autorais da Uber, né?
Nunca descobri que imagem foi essa, mas pode ter sido algum print de qualquer coisa. Então eu não coloco essas coisas que pode, né, me prejudicar. Porque essa é uma coisa super pessoal, né? Um print de uma corrida, de uma conversa, de um chat que não tem identificação, ou que mesmo que tenha seja genérica, eu não tenho medo disso. Mas essas coisas mais específicas, sim. Ele sugeriu que eu entrasse em contato com o usuário via chat ou telefone antes de chegar na corrida, pra gente combinar direitinho e evitar transtornos e cancelamento. Vocês têm noção? Imagina se cada vez que eu receber uma corrida eu vou mandar... Desculpe, cortou. Cala a boca, mãe. Desculpe, cortou, porque o alerta de cheguei, até já fiz a viagem. A Marlise estava me esperando na calçada, braço esticado, tudo certo, já trouxe aqui basenha. Agora já desliguei o X, vou ali no Pegasus pra... Vou ali no Pegasus pra mijar. Tô me mijando. Vou comprar um cigarro também e dar uma baixada nessa minha irritação. Ver se eu consigo recuperar 10% da vontade de trabalhar, porque ela acabou completamente depois daquela mensagem ali. Então, recapitulando, desculpe, tá todo atrapalhado, tá todo atropelado essa conversa. Eu reclamei então que eu não recebi taxa numa viagem Uber Planet. O argumento foi que eu não recebi taxa porque que a taxa não era elegível, porque eu vinha pedindo com muita frequência ou qualquer coisa parecida. Não lembro exatamente as palavras, mas a ideia central do texto é essa, e que a viagem não era elegível, ponto. Eu tava reclamando com frequência, ponto. E daí teve um segundo parágrafo sugerindo, o estagiário me sugerindo, que eu entrasse em contato com o usuário nas próximas corridas e tal, no chat, pra gente combinar, pra evitar transtornos. 698 não me interessa, bom dia. Tô só com Comfort X, não. Evitar transtornos e atrasos. Eu fico pensando o que passa na cabeça dele. Agora ele quer que eu receba a chamada e mande a mensagem: boa tarde, Marlise, eu sou o Daniel, sou motorista da rodada, estou pronto para lhe buscar, posso iniciar o deslocamento? Boa tarde, Marlise, cheguei aqui, já estou pronto, disposto e cheiroso te aguardando na porta do shopping. Tu poderia fazer o favor de vir até mim? Imagina eu tenho que entrar em contato com o passageiro para combinar com ele, para que não tenha transtornos e atrasos. Só um pouquinho, merda! Qual foi a parte que eu perdi dessa história toda? O passageiro tem que pedir o carro pronto! Quando estiver ali pronto, na cara do gol, daí pede o carro. Eu não tenho que mandar mensagem para evitar cancelamento e atraso. Puta que pariu! Da onde é essa, tchê? Me deu um ruim essa história. Me deu um ruim essa história. Essa semana tá foda. O preço caiu lá embaixo. Outro dia eu fiz uma corrida de flash, que o estagiário deu 7 minutos o passageiro vir buscar. O passageiro estava pronto, já falei sobre isso hoje ainda. Mas ele deu 7 minutos. Meus 7 minutos. E agora ele quer que eu mande mensagenzinha para saber se o passageiro está pronto antes de me deslocar. Só um pouquinho, perdemos o respeito. Eu vou mijar no banheiro. Já o amigão aqui, ó, não se aguentou, ó. Não deu tempo. Resolveu mijar aqui na árvore mesmo. Desculpa. Não perdi a oportunidade. Tem cada um que parece dois. Ele tá a 30 metros do posto daqui, ó. Ele tá a 30 metros do posto. Precisa mijar ali? Qual a necessidade? Enfim. Mais um take do jeito que vocês gostam. Foi pé na cabeça. 5h15 da tarde e gritaria. 5h15 da tarde. Ali mijar, comprar um cigarro, fumar um cigarro. E depois vamos ver se consigo dar ele no meio. Vou dar um pulinho ali, via mão então. Espero que a sua bate e volta. Tô com uma corridinha aqui, não é ruim. Tá dando 11 km, 20 pilas, 23 minutos.
Isso é bom, tá? Acredita em mim. Acredita em mim. Por favor, então, acredita em mim. Isso é a melhor coisa que eu consegui nesses últimos 10 minutos. Eu acho que será quanto tempo que eu tô aqui parado. Cheguei até a perder a voz. 20 pila para 23 minutos, 11 quilômetros para Viamão. É, exatamente. Elias, e daqui, ó, do lado, bem do lado, no Demai provavelmente, em frente à praça. Esse bobear não tá pronto também, né? Não tá acostumado a receber o motorista tão rápido assim, ainda mais para Viamão. Não deve estar acostumado, né? Óbvio que não. E deu boa, vim pra cá, desliguei o X, pensei, chegar lá eu vou enlouquecer de tanta chamada. Se tem uma coisa que não falta em Viamão é chamada. Não dá pra reclamar. A demanda aqui existe. O meu grande ranço com Viamão é as ruas de buraco. E tem, né? Vamos combinar? É só entrar um pouquinho pra dentro dos bairros e começa. Buraqueira, 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 terra, 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 peral, peral, peral. No mais, Viamão é tranquila, de boas. E, por exemplo, eu vim pra Liberdade, que é a principal da Santa Isabel, onde estou agora. Tudo bonitinho, comércio, as pessoas caminhando na rua. Tudo certo. E eu vim então desliguei o X. Não, chegar lá e vou encostar, vou procurar uma sombra e vou encostar. E vou esperar um pouquinho. Não precisou. Não achei a sombra. Já tocou de Comfort. 6 por meia dúzia, uma corridinha de merda, na verdade. 20 pila de Comfort pra Ecoville. De merda porque deve dar mais uns 11 quilômetros. Eu vim de X pra cá, 11 pra 20. Eu acho que eu não vi. Eu tô com o sol na cara, não sei se você consegue perceber. Quando tocou, eu não vi a quilometragem. Só vi que era a Avenida Ecoville, lá no Sarandi, né? Lá na Porto Alegre. Avenida Ecoville 20,55. Só isso que eu peguei a informação. Mas, pelo que eu conheço, vai dar uns 10 quilômetros, mais ou menos. Talvez um pouco menos, talvez uns 8. Comfort pagando R$2 o km. É o que o X pagava há muito pouco tempo atrás, né? Um sábado, pelo menos, às 15 para 6 da tarde. Mas agora perdemos toda vez. Ontem uma colega mandou de manhã mensagem, ontem de manhã, ela dizendo que recebeu uma chamada de 17 pila no Comfort para 10 km. Eu não pedi print para comprovar porque eu não preciso. Mas que é inacreditável né? E eu não duvido mesmo. Não duvido mesmo. O estagiário é capaz de qualquer coisa. Tem que chama corrida. Pra fechar o dia horroroso de hoje, larguei o rapaz aqui na Ecoville. Eu vim até esse posto que tem aqui na rótula pra mijar de novo. Não toca mais nada. Pra dizer que não toca mais nada, eu tô com R$26 pra rua Raul Seixas, em Gravataí. Não quis. 15 km, devia ser no comecinho ali, pela Nutella. Não quis ir. Daí parou. Castigo geral. Não sei o que passa na cabeça do estagiário mais. Imagina 6h15 agora. Eu tô aqui no bairro entre o Sarandi e o Rubem Berta. Altamente denso em relação ao número de pessoas, né? Vários condomínios. Normalmente aqui toca. Não. Parou. Inacreditável. E nem o take vai ajudar pelo jeito, né? Nem o take vai ajudar pelo jeito. Que loucura. Que loucura. Não sei o que faço agora. Se eu for em direção a Ecoville, vai começar a tocar na Cassol. Ou na Atacadão, ou na Leroy. Pegar esses Brasil agora não dá. Com o sol na cara, aquele bando de retardado andando a meio por hora. Que merda, que dia pra esquecer, que mês, que semana pra esquecer. Que semana? Essa semana. Se teve um dia lá de janeiro que eu não lembro qual foi, que eu disse que era o pior dia da vida, acho que foi a primeira quarta do ano. Essa semana foi a pior semana
Que eu lembro, pelo menos. Coincidiu ou não com as mudanças do aplicativo da taxa de aceitação, né? Cálculo da taxa de aceitação, com o início desse bloqueio de passageiros aí. Essa semana as coisas mudaram drasticamente para baixo. E as aulas voltaram, a cidade está lotada. Hoje o trânsito está normal para um sábado, mas durante a semana, todos os dias tranqueira, aquela coisa toda que a gente está acostumado. Ou seja, as pessoas estão aí. E o nosso trabalho indo rala abaixo. Essa é a realidade. Uma manifestação ali na Cruzeiro. Colocaram fogo na avenida ali. Um caos para sair dali. Tá trazendo um rapaz aqui para a Teotônia, com uma parada na UPA Moroti. 2 mongolão fazendo aula de tiro. Aí peguei ali a Cruzeiro do Sul. No meio do caminho tinha bloqueio, manifestação, eu acho, dos moradores, colocando fogo. A via toda trancada. Tive que voltar a fazer a volta pelo Beira-Rio, pra vocês terem uma ideia. Até que tem que ver agora se o estagiário recalculou. Nem vi. Mas se não recalculou, eu vou pedir. Daí ele vai mandar mensagem: ó, te aconselhamos a mandar uma mensagem pros guris lá na Cruzeiro antes de fazer a corrida, pra saber se dá pra passar, pra evitar qualquer tipo de transtorno. Eu atraso. 8h15 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. E esse já é o último take. Já finalizei o aplicativo, já tô off. Puto da cara. Só vou passar agora aqui no Zaf pra pegar meus latão pra ver o jogo do Grêmio bebendo vinho. Pegar uns latão pra ver o jogo do Grêmio bebendo vinho. E o Mundial é o meu caminho. Grêmio Juventude agora. Tentar desopilar um pouquinho com aquele time que menos tem brasileiro no time, impressionante. Putaça da cara tô hoje. Muito obrigado por quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo, aos meus amigos inscritos. Compartilhem suas redes sociais e quem não for, faça aí imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.